Good night, ladies and gentlemen, senhoras e senhores do canal DVS TV. Aqui quem vos fala é Diego Novale. Estamos aqui para mais uma transmissão mais que especial. A seleção brasileira de vôlei enfrentando a seleção da Alemanha de vôlei masculino. Jogo emocionante, teste pra cardíaco, clima muito bom. Quanto fora, quanto dentro de quadra. Você que está chegando junto com a gente, vai acompanhar os bastidores da onde está assistindo a partida e também saber de tudo dessa etapa de Fukuoka no Japão, na segunda rodada aí da Liga das Nações de vôlei masculino. Lembrando que o Brasil vem de 4 jogos consecutivos. Brasil que perdeu 2 jogos, perdeu de Cuba e perdeu também da seleção italiana, numa polêmica danada, e a seleção brasileira que perdeu também da seleção cubana por 3-7-1. Mas o Brasil venceu a seleção argentina por 3-2 num clássico de milhões, e o Brasil também venceu a Sérvia aí na sexta-feira retrasada. Então você que está chegando junto com a gente, já vai clicando o dedo no like, já vai se inscrevendo no canal, já vai acionando o sininho de notificações. A seleção brasileira, nesse momento, na 8ª colocação da Liga das Nações. Já a seleção da Alemanha vem na 11ª colocação da competição. O Brasil, que como eu disse, vem com 6 pontos na competição, com 2 jogos e 2 vitórias. E também 2 jogos e 2 derrotas, então são 4 jogos no total da seleção brasileira. Já a seleção alemã vem com 1 vitória em 4 jogos. A Alemanha perdeu 3 jogos e venceu apenas 1 jogo da Liga das Nações. Brasil, nesse momento, lutando demais para se recuperar na competição e galgar passos mais importantes dentro do campeonato. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou estar trazendo, nesse exato momento, aonde assistir o jogo ao vivo e com imagens. Mas antes de tudo, eu quero saber qual a maior torcida na nossa live. Quem acredita na vitória da seleção brasileira? Digita 1. Quem acredita na vitória da seleção alemã? Digita 2. Manda mensagem de que cidade que você está me acompanhando e da onde que você está nos assistindo. E o jogo, pessoal, reforçando, terá transmissão do Sport TV 2 para todo o Brasil e da Voleibol TV no serviço de stream. Quem não conseguir acompanhar pelo Sport TV 2 e pela Voleibol TV, eu estarei ao vivo com esse jogo. O link do jogo para transmissão está aqui na descrição do vídeo abaixo. É só você clicar aí e acionar o sininho de notificações do jogo, que o jogo vai ser transmitido pela Dovale Sports TV aqui com imagens dos bastidores e narração ao vivo aqui nesse link que está no canto abaixo da tela aqui na nossa descrição. Beleza? Então vamos falar nesse momento de todos os bastidores. Destaque para a seleção brasileira até o momento com o Lucarelli. É o jogador que está chamando a responsabilidade para a seleção brasileira. Destaque também para o nosso querido levantador Cachopa. Ele que atuou por muito tempo no voleibol italiano, continua por lá, inclusive desbancou o Bruninho na última temporada, né? Inclusive o Bruninho, que começou como titular da seleção brasileira contra a seleção cubana, perdeu o posto de titular do Brasil, depois que fez maus jogos aí com a camisa da seleção brasileira. Na minha opinião, é o pior momento com a camisa da seleção brasileira, o Bruninho vem vivendo nessa temporada. Do outro lado, Cachopa vem fazendo uma temporada brilhante no voleibol italiano, e vem nesse momento ganhando a condição de titular por méritos com a camisa da seleção brasileira. Lembrando que o técnico Bernardinho está de volta. Bernardinho está de volta com a camisa da seleção brasileira. Ele é identificado com o torcedor. O Bernardinho, que é multicampeão, é um cara que sabe dos bastidores, já passou por maus bocados. Nesse momento, vocês vão vendo aí que entrou pro Hall da Fama, né? Entraram para o Hall da Fama o Zé Roberto Guimarães e também a Ana Paula do vôlei de praia. Parabéns aos dois aí por estarem no Hall da Fama nesse exato momento, para vocês que estão juntinho aqui no nosso canal da DVS TV, né? Então a galera que tá chegando junto com a gente, vai clicando o dedo no like, vai se inscrevendo no canal, vai acionando o sininho de notificações. É sempre importante a gente ter a galera junto com o nosso canal aqui na DVS TV para esse confronto entre Brasil e Alemanha, né? E fazer um convite especial, você que ainda não conhece a DVS TV, se apaixonado e apaixonada por voleibol, tem que estar com certeza inscrito aqui no meu canal. Tá aqui do meu lado esquerdo aí, os membros do nosso canal, né? Então se você quiser, todos os dias, tá na transmissão ao vivo aqui junto comigo, vem aqui e se torne um membro. Tem pacote super em conta aí para você se tornar um membro do nosso canal. Faça como nossa querida
Paula, a mais que abençoada lá de Salvador, faça como nossa querida Jéssica Parlacar, faça como a Débora Rosa, faça como o Eduardo Gonçalves, faça como a Penélope Charmosa, a Valdirene de Castro e também o Paulo Oldoni e todos os membros do nosso canal. Então vamos lá, nesse momento, continuar as informações desse jogo impressionante entre a seleção brasileira e a seleção alemã, né? O Brasil que é franco favorito para o jogo, como eu vinha falando dos levantadores. Bruninho não vem vivendo uma boa temporada. Bruninho, inclusive, que fechou o contrato para a próxima temporada com o Vôlei Renata, a equipe do Campinas. Bruninho vai jogar a Superliga 2024-2025. Do outro lado, Cachopo, ao que tudo indica, vai continuar no voleibol italiano, vai continuar por lá. Cachopo que está fazendo uma temporada melhor do que a outra e parece que caiu como uma luva na seleção brasileira nesse ano, né? O Cachopa fez um jogo espetacular contra a seleção argentina. O Cachopa fez um jogo espetacular contra a seleção sérvia. E o Cachopa fez um jogo muito regular contra a seleção italiana. O Brasil que perdeu aquele jogo no detalhe, hein? Inclusive nesse momento, imagens dos bastidores do jogo. O Brasil perdeu no detalhe. O Brasil vinha perdendo por 14-13 no tie-break do último set. O Lucarelli fez um saque espetacular. O árbitro achou que a bola tinha caído ao chão, chamou a responsabilidade, chamou o auxílio do VAR. Por final, a bola não tinha pingado no chão e o ponto teve que voltar. Detalhe. No final do ponto, a bola vinha de cheque para a seleção brasileira. Então não tinha por que o árbitro estar analisando aquele lance. Então foi um jogo muito polêmico. Aquele jogo contra a seleção italiana poderia ter pingado para o lado da seleção brasileira. Acabou não pingando. O Brasil evoluiu, conseguiu evoluir nesses últimos jogos. O Brasil começou muito mal contra a seleção cubana. O Brasil começou também aí fazendo um jogo razoável contra a seleção argentina, mas depois o Brasil durante a semana conseguiu se equilibrar e conseguiu recuperar seu melhor nível. Brasil que hoje depende demais do talento de Lucarelli. Lucarelli e Leal são as peças importantes do time. Brasil que vem vivendo uma carência muito grande nesse momento em relação aos líberos, né? Parte da torcida, muita aí, grande a pressão no técnico Bernardinho sobre dar mais oportunidades para o Mike, né? O Brasil aí tá necessitando realmente, para mim, de mais oportunidades para o Mike. O técnico Bernardinho, que inclusive já carimbou o Thales aí para Paris 2024. Lembrando que as Olimpíadas vai ser no finalzinho de julho, comecinho de agosto. Então, é realmente um momento importantíssimo aí com a camisa da seleção brasileira. O Brasil vivendo esse impasse aí com os líberos, mas o impasse fica por conta da torcida, né? Já que o técnico Bernardinho já decidiu que realmente o líbero será o Thales e não o Mike aí. E o torcedor ficou cobrando demais, porque o Thales vinha com atuações muito irregulares com a camisa da seleção na primeira semana na etapa do Rio de Janeiro, né? E por esse motivo, o torcedor ficou com a pulga atrás da orelha, mas acredito que o Thales, pelo jogo que fez contra a seleção italiana e pelo jogo que fez contra a seleção sérvia, o Thales acabou se firmando aí. Mais uma vez, Hall da Fama, Zé Roberto Guimarães e Ana Paula do vôlei de praia, merecidíssimos aí no Hall da Fama do voleibol mundial. Tá aí eles aparecendo na tela para vocês nesse exato momento. Então eu queria, nesse momento, fazer o convite para você acompanhar a tabela de classificação. A seleção italiana, que tem aí 4 jogos e 4 vitórias com 11 pontos na competição. A seleção eslovena tem 4 jogos, 3 vitórias com 10 pontos no campeonato. Lembrando que na VNL, quem vence por 3-1 ou 3-0 marca 3 pontos, quem vence por 3-2 marca 2 pontos e quem perde o jogo por 3-2 marca 1 ponto. Esse aí é o critério de pontuação da VNL. Eu concordo demais com esse modelo de competição, né? A seleção francesa de Angapé ocupa a 4ª colocação. Surpreendente em como a Cuba está evoluindo. Cuba nesse momento na 3ª colocação ali, com 3 vitórias em 4 jogos, importantes, né? Só corrigindo, a Eslovênia também ganhou 4 jogos, viu, pessoal? A Eslovênia não ganhou aí apenas 3 jogos, a Eslovênia ganhou 4 jogos, só que 2 jogos da Eslovênia aí foi ganhado no tie-break e por esse motivo a Eslovênia está atrás da Itália em termos de pontuação nesse momento, né? A seleção cubana que venceu a seleção brasileira por 3-1 e confirmando aí o bom momento da seleção cubana, em Cuba na 3ª colocação. A Polônia, que o Brasil vai enfrentar no próximo domingo. Lembrando que o Brasil tem 4 jogos durante essa semana. O Brasil que vai enfrentar a seleção da Alemanha ou amanhã, hoje, a partir da meia-noite, horário de Brasília. A seleção da Alemanha, que vai enfrentar o Brasil que na quinta-feira vai enfrentar a seleção iraniana e o Brasil que na sexta-feira
vai enfrentar nada mais, nada menos do que a seleção eslovena. E no próximo domingo, de sábado para domingo, às 3h30 da manhã, Brasil e Polônia. Então o Brasil tem 2 jogos, teoricamente, mais fáceis aí nesse começo de semana, pegando a Alemanha e Irã. Porém, o Brasil tem 2 jogos dificílimos aí para o final de semana, um contra a Eslovênia e o outro contra a seleção polonesa. Então, realmente um confronto emocionante, Brasil e Alemanha, confronto primordial para a seleção brasileira fazer 3 pontos. O Brasil não pode nem pensar de levar esse jogo para o tie-break. O Brasil tem que vencer esse jogo por 3-0 ou, na pior das hipóteses, por 3-1 para fazer 3 pontos e avançar na tabela, né? Nesse momento, o Brasil, que está na 8ª colocação aí, com 6 pontos no campeonato, Brasil que marcou 3 pontos contra a Sérvia, Brasil que marcou 2 pontos contra a seleção argentina e o Brasil que marcou 1 ponto contra a Itália porque perdeu no tie-break por 3-2. Então o Brasil é momento de se recuperar no campeonato, mostrar que veio, chamar a responsabilidade e vir junto com o torcedor. Falando um pouquinho da seleção feminina de vôlei nesse momento, você que está junto com a gente, o Brasil feminino de vôlei, que vem de 8 jogos e 8 vitórias. Vamos nesse momento pegar a entrevista da Tainara, a Tainara que foi oposta hoje, colocada pelo Zé Roberto Guimarães no jogo contra a Tailândia. O Brasil que venceu por 3-0 com muita tranquilidade, passou um pouquinho de perrengue no primeiro set, mas o Brasil se impôs na quadra no segundo e no terceiro set. Vamos pegar um pouquinho a entrevista da Tainara e a gente traz alguns bastidores para falar um pouquinho para vocês também de voleibol feminino, né? O Brasil que está com 100% de aproveitamento e quebrou um tabu de mais de 5 anos sem vencer as norte-americanas no voleibol feminino. Bom, primeiro eu quero expressar minha felicidade. Eu estou muito feliz hoje de ter entrado, poder ter ajudado o time de certa forma. A Tailândia é um time super chato de jogar, um time jogueiro que defende muito. E hoje a gente precisou entrar um pouquinho mais concentrada, porque no começo do jogo elas estavam muito bem, defendendo muito e a gente estava errando um pouquinho. E é isso, eu acho que para a sequência do campeonato e para a nossa história que a gente está escrevendo, essa vitória hoje foi super importante, terminar mais uma fase ganhando os 4 jogos. Estou muito feliz e que a gente siga nessa vibração, com essa energia boa para a próxima fase que vai ser super difícil. Mas é isso, vamos embora. Um beijo e obrigada. Então tá aí, vocês acompanharam a Tainara, né, nesse exato momento. Nesse exato momento a chamada também da Liga das Nações de Vôlei Feminino. Vocês estão chegando junto com a gente na nossa transmissão. O Brasil que na próxima semana, fora nessa na outra, vai enfrentar a seleção polonesa, Brasil e Polônia, o primeiro jogo. Brasil que vai enfrentar a seleção da Alemanha também na próxima semana, Brasil e Bulgária, e fechando os 12 primeiros jogos da primeira fase da VNL feminina de vôlei, Brasil e Turquia. Será um jogo realmente primordial o Brasil vencer a Turquia, realmente que a rivalidade é muito grande, né? O Brasil com atuação espetacular na VNL da Gabi, também da nossa querida Ana Cristina, a Rosa Maria que tá muito bem. No geral, o coletivo da seleção brasileira feminina está impecável. O técnico Zé Roberto Guimarães vem fazendo um trabalho espetacular. É impressionante o que vem fazendo o técnico Zé Roberto Guimarães. Como ele tá colocando as jogadoras com muita personalidade, como ele tá colocando as jogadoras com talento dentro de quadra. A nossa querida Líbero Niemi tá fazendo um trabalho espetacular. A Niemi que inclusive anunciou uma pausa na carreira depois da Olimpíadas de 2024, lembrando que as Olimpíadas vai começar no final de julho, começo de agosto aí, para vocês ligados aqui na DVS TV. E você não vai perder nada no nosso canal. Todos os jogos, tanto da seleção masculina quanto da seleção feminina, a gente vai trazer aqui na DVS TV. Eu quero fazer um convite especial nesse momento. Você que é apaixonado por voleibol, com certeza tem que estar inscrito no meu canal para não estar perdendo nada aqui junto na DVS TV. Como eu disse, a seleção brasileira feminina com 8 jogos, 8 vitórias. O Brasil que venceu a seleção canadense de Bry King e companhia. A seleção brasileira que venceu a Coreia do Sul. Seleção brasileira que venceu a seleção norte-americana depois de 5 anos sem vitórias. O Brasil que venceu a seleção italiana de vôlei, o Brasil que venceu a seleção japonesa e o Brasil que venceu a Tailândia na última noite de sábado para domingo
a partir das 4 horas da manhã. Então, Brasil com atuações espetaculares. Brasil que também venceu a Holanda por 3-1 e venceu a Sérvia. O Brasil com 8 jogos e 8 vitórias. A parte negativa desse momento está aí na tela para vocês. Infelizmente, vocês analisaram o lance nesse momento. Júlia Kudes, olha o lance da Júlia Kudes. Olha que tristeza. Lesão na Júlia Kudes, cirurgia no joelho na semana passada, já passou pela cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, mas a Júlia Kudes, infelizmente, está de fora da VNL e também está de fora das Olimpíadas de 2024. É uma pena, perdemos uma central que estava chamando a responsabilidade. O lado positivo fica por conta da Thaísa. A Thaísa voltou para a seleção brasileira, vinha sendo poupada pelo técnico Zé Roberto Guimarães na semana passada, na semana retrasada, na VNL do Rio de Janeiro, e ela está de volta e voltou com o T maiúsculo, hein? A Thaísa, com sangue nos olhos, com raiva nas orelhas, chamou a responsabilidade e decidiu para a seleção brasileira essa semana contra a seleção japonesa e também contra a seleção italiana. Brasil, num confronto de milhões contra a seleção italiana, venceu por 3-2 num jogo brilhante, onde a Gabi, mais uma vez, chamou a responsabilidade. Destaque também para a levantadora Roberta, que via como reserva da seleção brasileira no primeiro jogo contra a seleção canadense e chamou a responsabilidade nesse final de semana. Então vamos voltar a falar nesse momento aí